bom dia. Estamos iniciando mais um programa aqui na IPP TV, a sua TV missionária. E esse programa que chega todas as manhãs até você, Vida Devocional. Como é bom, meus irmãos, chegar até você, até a sua casa, onde quer que você esteja, para trazer uma mensagem de fé e de esperança. Eu sou o pastor Bruno e é sempre uma grande alegria ser um instrumento nas mãos do Redentor para semear a semente do Evangelho nessa terra fértil, que são os corações daqueles que estão na expectativa de ouvir Deus falar. Então, eu quero já dar as boas-vindas a todos aqueles que estão participando conosco. Quero já aqui falar com alguns daqueles que estão conosco aqui presentes. Nós temos algumas pessoas participando conosco. Por exemplo, já na nossa programação, a Edna Lopes, temos a Neuza, o Elton, também o Rodrigo Rangel, a Olga, o Gilberto, o Niércio, a Alessandra, Heloísa, Eliette e tantas outras pessoas que já estão participando conosco aqui na programação da IPP TV. É sempre bom quando você participa conosco. É sempre bom quando você deixa o seu comentário, deixa o seu pedido de oração e logo após o momento da exposição da palavra, nós estaremos orando por você e também pela sua família, ok? Vamos ler uma porção das Sagradas Escrituras que hoje está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Nós leremos dos versículos 9 a 12, que diz assim: No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. E, na verdade, estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade, para com os de fora e de nada venhais a precisar. Vamos orar, pedir a Deus que nos abençoe nesse momento de aprendizado da palavra. Pai, aqui está a tua sagrada escritura. Essa palavra maravilhosa, essa semente incorruptível. Ó Deus, essa espada de dois gumes. Aqui está, Senhor, essa palavra restauradora que cura. Essa palavra, Deus, que tem o poder de transformar vidas e de conduzir as pessoas, por meio da mensagem do Evangelho, à salvação em Jesus Cristo. Eu peço, Deus, que o Senhor seja conosco, no aprendizado da Tua palavra, que o Senhor, Deus, fale a corações e que Teu nome seja glorificado para a glória do Teu nome. Assim, oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Você já parou para pensar, meus irmãos, certamente, o que é que eu posso fazer para viver uma vida que agrade a Deus? Todos nós que temos essa consciência e reconhecemos que precisamos de Deus e da sua graça para que vivamos uma vida para a glória de Deus, nós sempre estamos empreendendo esforços para agradarmos a Deus. Afinal, como o apóstolo Paulo falou aos Romanos, que nós devemos ser transformados pela renovação da nossa mente, do nosso entendimento, para que experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a cada dia nós nos submetemos à vontade de Deus porque sabemos que ela é boa, perfeita, ela é agradável. Não há nada melhor
para a nossa vida do que nós estarmos no centro da vontade de Deus. E o centro da vontade de Deus, meus irmãos, é quando nós estamos vivendo em conformidade com as Escrituras. O apóstolo Paulo, também escrevendo aos Tessalonicenses, depois de dar várias instruções, ele dá aqui, no capítulo 4, ele traz uma exortação prática a uma vida de santidade. E essa é a vida que Deus quer que nós vivamos para agradá-lo, uma vida de santidade. E ele fala de dois aspectos da nossa vida. Ele fala dos versículos 1 ao versículo 8, ele vai falar da santidade na nossa vida sexual. Como nós temos utilizado o nosso corpo, como nós temos utilizado a nossa mente, como nós temos utilizado os nossos olhos, os nossos pensamentos, as nossas motivações, como nós temos utilizado a nossa vida em santidade para agradar a Deus através da vida sexual. Ele dá várias orientações que a vontade de Deus para nós é a santificação, que nós nos abstenhamos de toda imoralidade. Nós precisamos ser santos na nossa vida sexual. Mas isso eu deixarei para falar em outro dia. Hoje eu quero falar do outro aspecto de que o apóstolo Paulo se refere como a exortação à prática ao amor fraternal, a santidade no amor fraternal. Esse é o tema que eu quero trabalhar com vocês hoje, o amor fraternal. Se nós queremos viver uma vida que agrade a Deus, meus irmãos, nós precisamos levar em consideração que nós fomos amados por Deus. Deus é amor. E Deus nos amou de tal maneira que Ele deu aquilo que Ele tinha de mais precioso. Ele deu o seu Filho unigênito, Jesus Cristo. Jesus veio para nos salvar e se deu ali na cruz do Calvário, quando Ele levou sobre si os nossos pecados. Jesus, Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Então Deus, Ele deu a Jesus. Generosamente Ele deu aquilo que Ele tinha de melhor, por amor a nós. Por isso que o primeiro e grandioso mandamento que Jesus nos ensinou é amar a Deus acima de todas as coisas. Porque Deus, Ele deve ser o alvo principal do nosso amor, da nossa devoção, da nossa dedicação. Nós precisamos ter como nosso maior tesouro a Deus, a sua vontade, as suas promessas, a sua palavra. Aonde estiver o nosso coração, ali estará aquilo que nós mais apreciamos, porque Jesus nos ensinou, aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Deus deve ser o alvo do nosso amor principal. Mas o segundo grande mandamento, Jesus também nos ensinou que nós devemos amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos. Então o apóstolo Paulo, ele faz eco aos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo quando fala do amor fraternal. E veja aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 9, ele vai dizer: no tocante ao amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos. Ele faz eco aos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos ensinou, já nos instruiu acerca do amor fraternal. E o que foi instruído acerca do amor fraternal e que nós devemos viver e fazer para agradar a Deus? Irmãos, o apóstolo Paulo diz que nós estamos instruídos que devemos amar uns aos outros. Portanto, em primeiro lugar, para agradar a Deus, eu devo ter a consciência de que o amor fraternal é um dever.
nós não temos escolha. Se nós queremos obedecer a Deus e agradar a Deus, nós precisamos compreender que o amor fraternal é um dever. Todos nós devemos amar uns aos outros. E isso, meus irmãos, porque Deus é amor. E se nós somos filhos de Deus, a exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, o Filho gerado de Deus, Ele amou. Nós também devemos amar. O amor é a essência do cristão. O amor fraternal é um dever que, assim como Jesus nos amou, nós precisamos seguir o seu exemplo. E porque Ele nos amou, nós também podemos amar uns aos outros. Mas o apóstolo Paulo continua dizendo que, além de nós sermos instruídos e termos a consciência do dever de amar, esse amor fraternal, ele deve progredir. Veja, no versículo 10, quando ele diz: e na verdade, vocês estão praticando isso, mesmo com todos os irmãos de toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais no amor fraternal. Isso quer dizer, meus irmãos, que não basta só eu dizer eu amo o meu irmão, mas eu preciso crescer nesse amor. Se alguma pessoa, por algum motivo, te entristeceu, te decepcionou, de acordo com esses ensinamentos, o seu amor por essa pessoa não deve regredir, mas ele deve progredir. Ele não deve decrescer, mas ele deve crescer. Portanto, exercite o perdão. Exercite o perdão, que é uma das manifestações maravilhosas do amor. Deus, Ele manifestou o seu amor a nós. E as manifestações do amor a Deus, Ele é caracterizado pela sua graça, pela sua bondade e pela sua misericórdia. Então, assim como Deus, Ele exerceu graça, exerceu bondade, exerceu misericórdia, nós também devemos exercer graça, perdão, bondade e misericórdia para aqueles que nos entristecem, que nos decepciona, que peca contra nós. Nós precisamos amar como Jesus nos amou, de forma sacrificial, de forma abnegada. Nós precisamos amar de forma graciosa. Nós precisamos perdoar 70 vezes 7. Ou seja, não há limites para nós expressarmos o nosso amor fraternal uns com os outros. Mas além de nós sabermos e termos a consciência do dever, além de nós termos a consciência de que devemos crescer nesse amor, o apóstolo Paulo, ele vai dizer que nós devemos ser diligentes no nosso testemunho pessoal. Portanto, meus irmãos, que você, em nome de Jesus, entenda que o amor fraternal é um dever, que nós devemos crescer nesse amor, progredir, e que nós devemos ser diligentes em darmos bom testemunho, principalmente para com os de fora. Veja, o apóstolo Paulo vai dizer: contudo vos exorto, irmãos, a progredirdes cada vez mais. E no versículo 11 ele diz: e a diligenciardes por viver vida tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, e de nada venhais a precisar. Nós precisamos ser diligentes. Nós precisamos ser zelosos. Nós precisamos
compreender que a nossa vida é um livro aberto para aqueles que estão à nossa volta. E tudo aquilo que nós fazemos, o nosso comportamento, ele vai influenciar aqueles que estão à nossa volta. Por isso que o apóstolo Paulo, ele é tão incisivo para que aqueles que são fortes na fé, que eles possam suportar os fracos na fé. Por isso que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou que nós devemos zelar para que não sejamos pedra de tropeço para os pequeninos na fé. Então, meus irmãos, as nossas palavras, elas são importantes, mas o nosso testemunho grita muito mais alto, fala muito mais alto do que as nossas palavras. O nosso exemplo, aquilo que fazemos, tem uma influência maior do que aquilo que falamos. Claro que nós não podemos deixar de falar, de proclamar, de ensinar, de exortar, de confortar. Nós não podemos deixar de repreender. Nós precisamos sempre pregar. Nós precisamos sempre falar das boas novas. Mas quando essas palavras, elas são acompanhadas de gestos de amor, quando as palavras, elas são temperadas com sal, e elas são acompanhadas de gestos de humildade, de gesto de amor fraternal, tem um poder, uma repercussão, tem um impacto maior na vida das pessoas. O que você tem feito? Como tem vivido? Você tem levado em consideração de que as suas atitudes, elas precisam ser um testemunho de Cristo em amor aos seus irmãos, em amor àqueles que estão à sua volta? Será que você tem sido um instrumento de Deus para pregar o Evangelho não somente com palavras, mas também com ações, ali diante dos seus colegas de trabalho, diante do seu chefe de departamento, diante do seu professor na universidade ou na escola, diante do seu vizinho, na sua casa, na sua família? Todos nós estamos sujeitos a errar, a pecar, mas o nosso comportamento, principalmente quando com humildade reconhecemos os nossos pecados, os nossos erros, e empreendemos práticas que refletem a vida de alguém que foi transformado por Deus, pelo Espírito Santo, que não vive mais para fazer as suas vontades egoístas, egocêntricas, individualistas, mas vive acima de tudo para fazer a vontade de Deus. Hoje não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E Ele deve dominar os meus pensamentos, o meu entendimento, as minhas palavras. Ele deve dominar os meus sentimentos, a minha vontade. Ele deve ser Senhor da minha vida. E isso deve ser expresso na forma com que eu me relaciono com as pessoas à minha volta. Então, meus irmãos, meus amigos que me assistem, para vivermos uma vida que agrada a Deus, nós devemos levar em consideração que a vontade de Deus é que vivamos o amor fraternal. O amor fraternal é um dever. O amor fraternal deve crescer, deve progredir. E o amor fraternal deve ser expresso através de uma vida de testemunho, para que testemunhemos de Cristo a todos aqueles que estão à nossa volta através do amor fraternal. Que Deus nos ajude a viver isso. Que Deus nos ajude a entender que essa é a vontade de Deus, e vivendo a vontade de Deus nós experimentaremos
grandes bênçãos da parte dele e veremos pessoas a nosso redor sendo alvos da graça de Deus por instrumentalidade do Senhor nas nossas vidas. Eu quero orar por você nesse momento. Eu quero, nesse momento, agradecer a você que está participando. Por exemplo, a Karina Mirelli diz o seguinte: bom dia, irmão. Que Deus abençoe a todos. Que o amor de Cristo nos inunde e transborde de nossos corações, para que sejamos bênção na vida de todos ao nosso redor. Que Deus transforme o nosso ser em nome de Jesus. Amém. Que bênção. Que Deus te abençoe, Karina Mirelli. Aqui também a Vera Lúcia participando, a Delva, a Maria, assim também como a Maria Assunção, a Maria Calande, a Isa Carla, falando aqui, Deus é fiel. Bruno, meu conterrâneo de Estância Sergipe, olha a Isa, de lá do estado, né, que eu amo tanto, que é a minha terra, que Deus abençoe também a sua vida. Olha, a Maria Calande pedindo oração por Edilânia e também por sua família. Bom, nós estaremos orando nesse momento, né, pelas pessoas que estão aqui pedindo orações. Deixa eu ver se tem mais alguém pedindo oração. Então eu quero pedir oração por você que assiste-nos nesse momento. Que Cristo, aquele que nos amou primeiro, dando a sua vida por nós, Ele possa inundar o seu coração com graça, com poder, e que possa estar intervindo em favor da sua vida, fazendo os milagres que você precisa. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, porque podemos ser instruídos por esse tesouro, ó Deus, extraordinário que é a tua palavra. Todos os dias, Deus, quando nos debruçamos com humildade, por meio de Jesus Cristo, com o auxílio do Espírito Santo, com temor, com expectativa de que o Senhor fale conosco, ó Deus, como é bom provar desse doce mel maravilhoso que é a tua palavra, mais precioso, mais saboroso do que o mel, mais precioso e mais valioso do que qualquer riqueza, qualquer tesouro que haja nessa terra. Obrigado por nos instruir a vivermos a tua vontade através do amor fraternal. Pai, eu quero orar nesse momento por esse irmão e essa irmã que agora, Deus, une a sua fé comigo, rogando a tua intervenção, pedindo a restauração, pedindo a salvação, pedindo a libertação na sua vida e na vida dos seus familiares e na vida daqueles que precisam. Ó Deus, levanta-nos como intercessores e também como arautos para proclamar o Evangelho àqueles que estão à nossa volta. Que não sejamos indiferentes àqueles que estão se perdendo, que sejamos, ó Deus, instrumentos nas mãos do Redentor, testemunhas de Cristo, que sejamos, ó Deus, embaixadores, ó Deus, para pregar as boas novas do Evangelho. Ó Deus, visita esse lar, essa casa, esse casamento. Vem com teu poder, Deus, esteja restaurando agora para a glória do teu nome. Liberta essas pessoas dos vícios, que a sua graça, Senhor, ó Deus, venha estar curando almas que estão, Senhor, destruídas, desfaceladas, ó Deus, traumatizadas. Que o Senhor venha entrar com poder, que o Senhor venha, Senhor, em nome de Jesus, agir poderosamente para a tua glória e que a tua palavra encontre nesse momento, Senhor, corações sedentos, terras férteis para o frutificar da semente do Evangelho para a salvação. Essa é a oração que eu faço em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.